Salve, gurizada! Vamos falar de Inter? Bom, aqui a gente vai repercutir a entrevista dada pelo presidente Alessandro Barcelos ao canal do Meneghetti, canal do Menegas. E lá o presidente atualizou sobre reforços, também falou sobre saídas, atualizações importantes sobre Johnny, Maurício, até sobre o Romulo e também sobre a situação financeira do clube. E mais, a gente fala aqui também sobre Mário Fernandes, que tem novo clube para o restante dessa temporada e que vai render uma grana para o Inter. Então fica ligado, estou te trazendo todos os detalhes desse vídeo. Mas antes a gente vai falar do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard podem te levar a uma experiência de jogo de Champions League. Sim, tu pode ir a um jogo de Champions lá na Europa. Então vai aqui na descrição do vídeo que eu tô te trazendo todos os detalhes dessa baita promo. Bora lá então, vamos falar de Inter, vamos repercutir primeiro a entrevista dada pelo presidente do Colorado, presidente Alessandro Barcelos, ao canal do Meneghetti ontem à noite. E lá o Barcelos falou sobre várias questões, são questões importantes que eu vou te trazer aqui. Porque, cara, falou sobre reforços e a gente vai começar por esse ponto que é importante. O Meneghetti perguntou sobre a situação do River Plate, né? Por pegar o River Plate na próxima fase, se muda as questões de contratação do Inter. Cara, o Barcelos ele foi bem sucinto sobre isso. Ele falou que não vai ser mudado o planejamento, até porque o Inter já planejava contratar nessa janela bons reforços, né? Ele disse que não quer falar sobre grandes reforços. Mas são bons nomes que devem chegar aqui nessa temporada, nesse restante de 2023. E o Barcelos foi questionado pelo Meneghetti, quantos jogadores vão desembarcar aqui no meio da temporada? E o Barcelos falou, cara, não posso te prometer aqui quantos nomes vão chegar, é ruim eu falar aqui porque depois não chega e aí vão ficar me cobrando. Mas eu posso te garantir, até o Menegas jogou em cima, botou 5 a 6 reforços, o Barcelos falou, cara, 5, 6 não. 5, 6 reforços não vão chegar nessa janela, vão ser menos que 5, ou seja, vai desembarcar aqui de 1 até 4 jogadores, ou até daqui a pouco 5 jogadores, vamos lá? Daqui a pouco menos de 5, pode ser que seja 4, ou daqui a pouco pode ter um quinto reforço por aí. Não sei, estou especulando aqui porque foi o que o presidente trouxe, né? Deixou esse ponto de interrogação na nossa cabeça para saber quantos reforços vão chegar. Vamos lá, vamos dizer 4 reforços, quem deve chegar? Deve chegar um jogador para a defesa, né? Deve chegar aqui um zagueiro, deve chegar um volante, né? Deve chegar um volante. E aí eu vou falar aqui também sobre Bruno Henrique, porque tem atualização importante dada pelo GE, e a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre Bruno Henrique. Mas deve chegar um volante, deve chegar também um meio-campista, que é a prioridade hoje, e aí a gente não pode descartar uma chegada de um atacante, a menos que o presidente está pensando em 2 meio-campistas, um volante e um defensor. Pode ser também, dá para especular nessa situação, mas acho que daí chega um atacante aqui nesse ou meio atacante também, né, como a gente chama hoje, que seria esse jogador que é o Maurício, por exemplo, dentro do elenco do Inter. Mas foi o que o presidente o Alessandro Barcelos falou para o Menegas. Falou sobre a questão do Romulo. Presidente, saiu informação, né, e eu também trouxe aqui para vocês, porque o pessoal da revista Colorado apurou em cima da informação que eu trouxe sobre o Edson Miranda, zagueiro do Atlético, que o Inter ia antecipar a compra do Romulo, né, junto ao Atlético, valor de 3 milhões e 500, 3 milhões e 600 milhões de reais, né? Esse é o valor que o Inter tem que pagar, né? Que está em contrato para ter em definitivo o Romulo. E o presidente falou sobre isso, ele falou que o Inter não tem pressa, amarrou um bom contrato com o Romulo, que permite chegar várias propostas lá no Atlético, pode chegar Vasco da Gama, pode chegar, sei lá, qualquer outro clube por lá, e que o Inter tem a garantia, tem a segurança que dentro do contrato o Inter tem até a data X para efetuar a compra dos direitos do Romulo, os direitos que são 60%, né? O Inter garante 60% do volante, que hoje é destaque, mas, cara, existiria, né, esse tal brinde, entre aspas, assim, que seria o Edson Miranda, né? E aí se o Inter está procurando um defensor e não quer gastar muito, seria esse jogador de 24 anos do Atlético que desembarcaria caso o Inter já efetuasse a compra do Romulo agora nessa janela, ou se o Inter está pensando em outro zagueiro, um plano A pode ser daqui a pouco mais ter um jogador de mais cacife, né, para esse restante de temporada. A gente pode especular aqui também o Balbuena, que é um jogador que foi dispensado pelo Corinthians, né, Balbuena foi liberado mais cedo por lá, porque não estava nos planos do técnico Luxemburgo, não foi muito bem nessa nova passagem com a camisa do Corinthians, e tá livre no mercado, né, tá livre não, né, ele tem contrato com o Lokomotiv Moscou, mas, porém, todavia, entretanto, tem as questões lá do Balbuena lá, que ele não quer voltar para a Rússia, e aí poderia ficar aqui no Brasil. E aí o Inter surge com uma possibilidade, até porque está procurando zagueiro. Outras situações, Maurício, Wanderson e Johnny. Porque o Menegas perguntou sobre esses jogadores, porque vocês vão lembrar, Maurício foi ontem, né? O Ecrem Conur trouxe a informação que
Real Sociedad e Celta de Vigo teriam procurado o staff do jogador, né? O André Curi, para quem não sabe. E também as questões de Johnny, Galatasaray, Real Betis, Sporting de Portugal e o Spezia da Itália, que são hoje os clubes que procuram também o Johnny. E o outro jogador é o Wanderson, que o Ekren Konur também trouxe informação que o mundo saudita estaria interessado nesse jogador. O presidente foi bem tranquilo sobre essas situações, falou que, cara, não chegou nada, né? Chegou nada, a proposta oficial, não tem nenhum papel timbrado na mesa do Inter falando, tô te oferecendo isso aqui, quer liberar esse jogador, tô a fim de comprar. Isso aí não chegou. Isso aí foi o que o Barcelos passou. Mas o presidente Alessandro Barcelos falou sobre a situação desses jogadores, não só desses jogadores, mas a situação financeira do Inter, que vai ser obrigado a vender. Por quê? Porque o Inter precisa fazer em vendas nessa temporada, até o fim dessa temporada, está dentro do orçamento do Inter, do planejamento orçamentário do Inter, que o Inter terá que fazer 100 milhões de vendas. O Inter já alcançou 30 milhões desse valor, de 25 a 30 milhões desse valor. Então, né, a gente vai ter que ver aí essas questões, o Inter vai ter que ver essas questões. A gente está falando de 6 de euros pelo Johnny, isso vai bater os 60 milhões, né? Deixa eu ver. Sim, né? 6 milhões de euros, vai chegar a 100% para o Inter. Acho que o euro está ali pelos 5 reais, mais ou menos, então a gente está falando de 30 milhões, vai bater 60. Cara, tá faltando 40. Da onde é que vai tirar esses 40? Quem a gente tem para vender? Com a resposta do presidente, vou ser sincero para vocês. Eu não sei se o presidente não vende o Wanderson se chegar uma proposta, tá? Não sei. Se chega uma proposta daqui a pouco alta pelo Wanderson, não sei se o presidente não libera esse jogador. É um jogador que é inconstante, a gente gostaria de vê-lo como um protagonista da equipe, a gente não vê o Wanderson dessa maneira, a gente vê o Wanderson como coadjuvante, então eu não consigo ver hoje, até pelas questões de Mano Menezes ter falado, que pode trazer o que o Jorge Jesus fazia lá no Fener, ele pode fazer aqui com o Valência de jogar com 2 atacantes que não sejam de velocidade, e aí seria Valência e Luiz Adriano lá no ataque. Cara, a resposta do presidente ao Meneghetti, e aí depois eu convido também vocês a olharem a entrevista completa lá no canal do Menegas, me deixou com uma pulga atrás da orelha se o Inter não vai fazer uma venda do Wanderson caso chegue uma proposta boa, né, que seja do agrado do Inter por esse jogador. Porque vai ter que bater o valor, né, de 100 milhões de reais. Não vejo o Inter vendendo, por exemplo, o Maurício. Acho que o Maurício o Inter não venderia agora. Acho que o Inter vai tentar ao máximo segurar o Maurício, pelo menos até o final da temporada, porque a gente tem Copa Libertadores e a gente tem Campeonato Brasileiro pela frente. O Maurício é peça importantíssima e a gente sabe que o Inter não tem 100% do Maurício, o Inter tem somente 50%. Então daqui a pouco não dá para chegar qualquer oferta por aqui para o Maurício e vender só porque precisa bater os 100 milhões. O Inter vai ter que ser, né, criativo, acho que é a melhor palavra para se trazer aqui, para conseguir bater os 100 milhões em vendas nessa temporada. Outro assunto importante, Paulo Vitor, lateral esquerdo, que estava no Vasco da Gama, jogou por lá de lateral, jogou de ala, jogou de ponta e não conseguiu se firmar. O Paulo Vitor está sendo repassado para o Ceará, informação do GE, e que o presidente foi questionado pelo Meneghetti e confirmou. Ele falou, tá encaminhado, até o momento eu não me atualizei. Ele até falou, não me atualizei hoje, nesse final de dia, sobre as questões do Paulo Vitor, mas sabia que estava bem encaminhada a situação com o Ceará. Então o Paulo Vitor está deixando o Inter, vai atuar no Ceará, possivelmente 1 ano de contrato, ou somente até o final de 2023. E o Paulo Vitor está sendo repassado por empréstimo. O Inter que pagou 6 milhões, se eu não me engano, para o Botafogo pelo Paulo Vitor. E agora, né, tá vendo esse jogador passar por Vasco, tá chegando no Ceará, vai jogar uma Série B, né, em 2023. E o Inter talvez fique no prejuízo com esse jogador. E falando em lateral, a gente fala também sobre Mário Fernandes. Mário Fernandes, todo mundo sabia, estava encaminhado com o CSKA, o diretor de lá, o Roman Babaev, tinha dito lá para a imprensa russa que estava tudo encaminhado, mas que não queria pagar o valor que o Inter gostaria para contar com o Mário Fernandes. O Inter, né, tinha no contrato um valor acertado com o Mário, o Inter baixou esse valor para conseguir ficar no 0-0 com o Mário, né? Para ficar nesse 0-0 com o Mário Fernandes, e por isso o clube que gostasse de contar, que fosse querer contar com o futebol do Mário Fernandes, teria que pagar ao Inter 365 mil euros. Esse é o valor que o Inter estipulou para não ficar no prejuízo com o Mário. E o Roman Babaev não queria pagar esse valor. O Roman Babaev queria o Mário Fernandes de graça. Simplesmente ele gostaria de ter o jogador de graça, porque, cara, te liberei o Mário Fernandes de graça, agora o Mário tá livre, vocês não quiseram ficar com ele por aí, me libera ele de graça de volta. E o Inter, não, peraí,
eu gastei com um salário, eu quero pelo menos ser ressarcido do salário que eu gastei com o jogador de janeiro até abril, e eu ficar no 0 a 0 com esse jogador que não deu certo por aqui, foi muito mal, não conseguiu não conseguiu, cara, chegar na parte física boa, o Mário não conseguiu performar bem, depois se lesionou, enfim, foi uma contratação muito ruim do Inter, um pedido do Mano Menezes e que não deu certo por aqui. Então, agora a gente tem uma nova informação sobre as questões do Mário e é o Zenit. O Zenit é o clube que tem hoje o interesse no Mário Fernandes, está encaminhando a contratação dele e vai pagar ao Inter os 365 mil euros. E o Mário Fernandes não vai atuar pelo CSK, vai acabar atuando pelo rival, vai atuar no Zenit, então, da Rússia. Esse vai ser o novo destino do Mário Fernandes. O Zenit, que já pagou uma fortuna pelo Yuri Alberto, já depositou uma boa grana nos cofres do Inter. O Inter, por essa boa relação com o Zenit, está agora conseguindo aí a negociação, né, na verdade, com o Zenit para o Mário acabar indo jogar no clube russo e o Inter ser ressarcido, o Inter ficar nesse 0 a 0 com uma contratação que não deu certo por aqui. Para encerrar o vídeo, vamos falar do Bruno Henrique rapidamente, volante, 34 anos, 33 anos na verdade, jogador do Al-Ittihad, ex-jogador do Al-Ittihad na verdade, rescindiu o contrato, está livre no mercado. Informação do GE é que o Inter avançou por esse jogador. Eu tinha informação que eu trouxe para vocês aqui, que eu tinha conversado com a direção do Inter, que há uma semana atrás, por exemplo, o Inter não tinha avançado por esse jogador porque ele ainda tinha contrato com o Al-Ittihad. O Inter naquele momento não tinha feito nenhuma oferta pelo jogador, não tinha feito nenhuma oferta pelo Bruno Henrique. Procurei a direção agora depois dessa informação do GE e a direção não negou que teria um avanço com o Bruno Henrique, que teria um avanço com esse jogador. Então, de fato, né, eu confiando também nas fontes do Globo Esporte ali, do pessoal ali, dos setoristas, são bons repórteres e sempre tem uma informação bem apurada. E eles estão trazendo essa do Bruno Henrique, volante, está avançado com o Inter, deve ser dessas 4 contratações que o presidente, entre aspas, estipulou ali nessa conversa com o Menegas, o Bruno Henrique deve estar se encaixando em uma delas e deve desembarcar então no Beira-Rio. O que tem mais de informação é que o Bruno Henrique também teria o interesse do Vasco e do Fluminense, mas o Inter chegou antes, pode estar levando esse jogador, ele deve estar desembarcando aqui no Beira-Rio para ser um novo volante do Inter. Acho um erro da direção, é um jogador que gostaria de ganhar na casa dos 700 mil mensais, a menos que a direção tenha conseguido baixar essa oferta, essa pedida do Bruno Henrique para ele desembarcar aqui. Para mim vai ser reserva. Olha, não sei se realmente, olha, tomara que eu morda a língua aqui, tá? Mas eu acho que é uma contratação do Inter que não vejo espaço para o Bruno Henrique ter dentro desse elenco. É um jogador que tem uma idade avançada. Tudo bem, foi bem, parece, lá no Ittihad, mas a gente está falando do mundo árabe, a gente está falando da Arábia Saudita, que até o ano passado não tinha um campeonato, até esse meio de temporada, né, que é o final de temporada deles, não era um campeonato competitivo. Então, cara, não acho que seja um acerto da direção, vamos ver nos próximos dias se vai se confirmar essa contratação, mas está chegando aí, segundo o GE, Bruno Henrique avançou, o Inter vai trazer esse jogador, tá? Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, compartilha com mais colorados e, claro, te inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais, no @JulianoMachado, que lá eu te atualizo tudo sobre o Inter. E, claro, vai aqui na descrição do vídeo que tem tudo sobre a promoção do Banrisul com o Mastercard, que eles te levam a um jogo de Champions League lá na Europa. Aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!